No primeiro episódio da série, a gente vai conversar sobre como as mulheres conseguem dar conta de tudo, sobre propósito de vida e a importância de se ter amigos que são amigos de Deus. Se você quer aprender como ser uma mulher virtuosa, já se inscreve para acompanhar o resto da série. Bom dia, vlog! Seja muito bem-vinda a mais um vlog. Eu acho que esse tipo de vídeo vai alcançar mais mulheres, né, do que homens. Então, mulherada, bora viver esse dia maravilhoso? Vou passar aqui de novo meu tônico capilar. E vou voltar a prender o cabelo, porque hoje é dia de lavar cabelo. Estamos começando mais uma série nesse canal. Estou tendo várias inspirações divinas e eu tô amando. Estava eu orando ontem. O Espírito Santo me lembrou sobre essa série, que eu já tinha tido essa ideia, ele já tinha me falado sobre essa ideia. E aí eu esqueci de anotar e eu esqueci. Mas ontem estava orando no meu devocional e aí eu lembrei, Diário de uma Mulher Virtuosa. Então estamos começando hoje mais um diário. E aí aqui a gente vai focar mais na parte espiritual, na parte mental, emocional, sabe? Tudo com base na palavra de Deus. E aí hoje, então, a mulher virtuosa aqui, ela já foi treinar, já comeu saudável no café da manhã. Eu vou fazer agora o meu lanche da manhã. Já fiz meu devocional, já tive meu tempo com Deus. Inclusive, ontem e hoje, eu tava focada um pouquinho no tema sobre sabedoria. Esse tema eu amo, que é quando o Tiago fala sobre isso, né? Que quando a gente não tem sabedoria, a gente pode pedir a Deus que Ele vai dar com alegria, com generosidade. Porque Deus é bom, Deus é generoso, Ele gosta de presentear os seus filhos. Daí eu estava lendo sobre isso, e a palavra no grego para sabedoria é Sofia, com PH. E é um nome muito lindo, né? Sofia. E a sabedoria, ela não é apenas um conhecimento. Ela é viver de maneira certa, é fazer decisões que impactam o reino de Deus, é fazer decisões com base na palavra, na verdade. E aí Tiago, ele fala que a sabedoria, ela produz alguns frutos, muito parecido com os frutos do Espírito Santo escrito lá em Gálatas por Paulo, né? Então, hoje, amigas, nós vamos tomar decisões com base na palavra, nós vamos ser boas pessoas, nós vamos ter maturidade, nós vamos ter compaixão com o próximo, nós vamos se alimentar bem. E isso é uma coisa que eu tava refletindo também ontem, sabe? Quando a gente pede sabedoria para Deus, Ele gosta de dar sabedoria, Ele tem alegria em dar sabedoria para os seus filhos. Mas a gente tem que saber usar da melhor forma essa sabedoria. Aí eu tava refletindo em como a gente acaba se esquecendo de Deus ao longo do dia, sabe? Como a gente vai vivendo a nossa rotina, nossa correria, e a gente esquece de conversar com Deus durante o dia, sabe? E aí ontem e hoje eu dei isso como um desafio pra mim, sabe? Conversar com Deus no meio da minha rotina, pedir sabedoria pra Ele em todas as decisões que eu for tomar, não só decisões importantes, mas decisões pequenas também, tipo, Senhor, qual roupa eu vou pra academia, sabe assim? Eu até mostrei a roupa que eu fui hoje pra academia, porque, gente, olha, você chega hoje em dia na academia e você só vê menina com sutiã, não é nem top. É tipo um negócio que só tampa os mamilos, entendeu? Um short que entra lá no fiofó
e mostra absolutamente tudo. Aí eu fico pensando, gente, como a pessoa consegue mostrar tanto assim o corpo dela e não se sentir desconfortável? Eu me sinto muito desconfortável se eu colocar um negócio desse. Eu tenho um macacãozinho que eu amo, ele é lindo. Nossa, ele cai muito bem no corpo. Eu sou magrinha, e aí ele é coladinho, ele aparece tudo, entendeu? Então quando eu vou usar ele, ou eu coloco uma blusa por cima e fica só o short, ou eu coloco uma calça por cima e aí fica só a parte de cima do macacão mostrando, ou eu coloco o macacão e aí coloco uma blusa assim por cima pra tampar o bumbum, sabe assim? Modéstia, gente. Modéstia é uma coisa que hoje em dia não se tem mais, até no meio cristão, sabe? E eu não julgo porque eu também já fui assim. Eu também já gostei de usar shortinho curtinho, roupas mais apertadinhas e tal. Mas enfim, entramos nesse assunto, né? Mas o assunto mesmo é sobre pedir sabedoria para Deus no dia de hoje, para que a gente possa viver o dia de forma sábia e com base na palavra. Então, vamos começar o nosso dia. Eu vou tomar meu segundo café da manhã aqui agora. Estou tirando as sementes do mamão. Meu mix de nozes acabou. Tô esperando chegar a castanha de caju para colocar. Mas mesmo assim eu vou colocar semente de chia por cima. Olha o tamanho do pacote de amendoim que eu comprei. E ele tá causando muitas espinhas no meu rosto. Muitas, meu Deus. Aí eu comendo mais, né? Mas é o que tem por enquanto. Tô esperando chegar a castanha de caju. Aí eu vou parar de comer muito amendoim, né? Vou dar uma pausa pra ver se a pele melhora, se a pele volta. Porque olha, tá difícil. Vocês já vão me desculpando pela bagunça aqui atrás, mas a gente tem que escolher as guerras que a gente luta, não é mesmo? E hoje eu tô escolhendo a guerra do trabalho. Preciso fazer algumas coisas de trabalho, já tô aqui sentada no computador. Já fiz a massa do beliscão para eu enrolar daqui a pouco. Fiz a massa do brigadeiro, refiz, na verdade, a massa do brigadeiro que eu fiz de teste ontem, que a gente talvez vai vender no Natal. E errei, né, o ponto do brigadeiro ontem. Ficou duro que nem uma pedra. Tô errando e aprendendo, gente, com esses negócio de ponto de brigadeiro. É uma coisa, viu? Enfim, então já fiz a minha parte do trabalho lá na cozinha. Agora eu vou fazer minha parte do trabalho aqui no computador. E aí essa baguncinha aqui a gente resolve depois. Uma mulher de banho tomado, cabelo lavado, não quer guerra com ninguém. Ai, que delícia de banho, meu Deus do céu, me sinto renovada. Bom, agora à noite a gente vai receber uns amigos aqui em casa. A gente vai fazer uma jantinha legal. Quem nunca, ou melhor, quem sempre, dá um tapinha na casa quando vai receber visita? Pois é isso que eu vou fazer agora. Por isso que eu dei prioridade pro trabalho mais cedo, para que eu conseguisse tirar esse tempinho antes deles chegarem. Olha, eu tenho uma teoria. Eu acho que mulheres são super-heroínas. Eu acho, sabe por quê? Elas são concedidas uma graça por Deus que, assim, não dá pra entender, sabe? A gente consegue fazer várias coisas no mesmo dia. A gente consegue se dividir em várias mulheres pra dar conta de todas as coisas. A gente dá conta de tudo? Não, mas com certeza a gente dá o nosso melhor, sabe? E eu vejo que desde que eu casei, Deus tem me dado uma graça para ser uma mulher virtuosa, tanto que eu sempre penso sobre isso, sempre falo pro Rafa, sempre falo para as pessoas também no Instagram e tal, que eu não reconheço a antiga Amanda, porque eu era uma pessoa que não cozinhava, eu mal sabia fazer um arroz, eu era uma pessoa que não fazia nada em casa. Mentira, eu limpava a casa assim. Mas a gente limpava todo mundo junto, né? Mas assim, eu não estava sendo formada uma mulher virtuosa antes de casar. Eu fui formada mulher virtuosa no casamento. É interessante você se preparar para casar,
Mas é interessante você também aprender no meio do caminho, sabe? Eu, pelo menos, que gosto bastante de aprender sozinha as coisas, eu gosto de ir atrás do conhecimento, buscar e fazer, né? Colocar em prática. Eu me dou muito bem com esse estilo de aprendizagem. Sempre fui uma pessoa mais autodidata, sabe? Então, no casamento, pra mim, isso foi muito. Não foi fácil, não digo que foi fácil, não, mas foi mais leve pra mim, porque eu gosto de aprender dessa forma. E foi, assim, transformador, porque hoje eu olho pra Amanda de agora e pra Amanda antiga, eu não reconheço, sabe? São duas pessoas completamente diferentes. Um exemplo disso é que ontem eu fiz um panetone. Tipo assim, nunca nos meus maiores sonhos eu já imaginei fazer um dia um panetone. Fazer, tipo, pegar e colocar as coisas junto lá, juntar, fazer a massa, botar no forno e sair um panetone bonito, um chocotone bonito. Nunca imaginei fazer isso. Eu nem nunca pensei sobre os ingredientes, o que vai dentro de um panetone. Nunca nem olhei a tabela nutricional de um panetone. E lá estava eu ontem fazendo um panetone. Tipo, óbvio que várias dessas coisas foram por necessidade, né? Eu também nunca me imaginei fazendo pão, né? Fazendo, sei lá, pizza, minha própria pizza. Mas por necessidade celíaca, né? Por essa condição celíaca, eu tenho que aprender a fazer as minhas coisas, porque as coisas prontas que são para celíacos, sem glúten, sem trigo, são muito caras. Enfim, então eu fui desenvolvendo habilidades que eu jamais imaginei quando casada. É por isso que eu falo que Deus derrama uma graça especial sobre a mulher, porque a gente consegue trabalhar, cuidar da casa, cuidar do casamento, cuidar da nossa aparência, aprender coisa nova, cozinhar, limpar, sabe? E ainda assim estar aqui no YouTube. Vai, teste de paladar aí. Metadinha, metadinha, depois. Vai. Brigadeiro salgado. Brigadeiro de dendê. De quê? De quê? De panetone. De panetone. A cada noite. Nossa, eu não descobri do que era, não. Sério? Sério. Tem um gostão de panetone. Nossa, mas é muito bom. Panetone aí, ó. As frutas cristalizadas. As frutas. Como é o nome dessas frutinhas? Frutas cristalizadas. Frutas cristalizadas. Chique! Nossa, mas é... Tava aqui fazendo devocional agora. Gente, que sono. Sério. Que
sono. Não sei o que tá acontecendo. Ontem e hoje eu tô com um sono. Parece que eu não dormi direito, né? Mas hoje eu vou dormir. Espero eu, que amanhã é folga. Mas vim aqui compartilhar o que eu acabei de ler no devocional, que é sobre propósito. Falei também no vídeo atrás, não sei se foi no anterior ou no anterior ao anterior. A palavra de algum domingo que eu fui na igreja recentemente foi exatamente esse versículo que me chamou a atenção, que é Atos 13:36. Ele fala sobre Davi. Tendo, pois, Davi servido ao propósito de Deus em sua geração, adormeceu, foi sepultado com seus antepassados e seu corpo se decompôs. Ele morreu cumprindo o seu propósito. E teve várias coisas legais aqui que eu anotei. Eu anotei a palavra em grego de cada palavra-chave aqui. Serviu significa servo, assistente, servir sob as ordens. Propósito, no grego, significa conselho, intenção, decreto ou projeto. Geração pode significar 3 coisas aqui na palavra. Uma geração literal de pessoas, um período definido da história ou uma época profética. Então pode ser um desses 3. Aí eu fiquei pensando, como Deus é criativo, né? De criar épocas diferentes e cada época ter o seu propósito definido. A gente teve época de guerras, a gente teve época dos anos 80, 90 ali, a gente teve a época agora da inteligência artificial, da tecnologia, e a gente tem que prestar atenção no que Deus está fazendo em cada época. Como que Deus agiu em cada época para o seu propósito, né? Qual que é o propósito de Deus? É trazer pessoas para o reino, simplesmente assim. E Ele quer a sua ajuda e a minha ajuda para isso. Então, pense em qual é o seu papel dentro da sua geração, no que você está fazendo nesse momento. Se você está morrendo para os seus desejos, morrendo para si mesmo e vivendo para Deus, ou se você está tentando encaixar o propósito de Deus dentro dos seus desejos. Isso é uma coisa para a gente meditar, se a gente está servindo aos propósitos, aos planos e projetos de Deus, ou se a gente está fazendo coisas que a gente mesmo achou da nossa cabeça que seria legal fazer. Todo mundo foi criado, todo mundo nasceu por algum propósito definido por Deus. Agora basta a gente buscar isso em Deus, em oração, em jejum, buscar na palavra, enfim, pra gente cumprir o nosso propósito aqui na Terra. E agora eu vou levantar desse sofá, sabe por quê? Porque eu já estou com sono. Se eu continuar aqui, eu vou tirar uma soneca, com certeza. E eu tenho bastante coisa pra fazer hoje. Tenho que terminar de editar o vídeo para postar hoje ainda. Ontem eu avancei bastante na edição, mas não terminei. Tenho que fazer massa de brigadeiro também, porque amanhã eu vou começar a enrolar os milhões de brigadeiros que eu tenho para entregar no domingo. Então eu tenho que fazer as massas hoje. E essas massas têm que dar certo, em nome de Jesus. Porque as últimas não deram muito certo, não. Agora que eu percebi que eu vim pra cá comer com toquinha. Meu Deus, que canseira! Eu fiz as massas do belga. E aí agora falta fazer só mais uma... Nem minha boca tá conseguindo acompanhar. Só falta fazer a massa do ninho. E eu me sujei toda, olha isso. Eu fiz um teste, fazer 2 massas ao mesmo tempo, na mesma panela. Eu acho que deu bom. A gente vê amanhã. E aí, menina, aí ele acaba espirrando porque tem mais conteúdo dentro da panela. E aí você mexe bem rapidinho. E aí espirrou tudo. Nossa, parecendo uma criança. Mas é isso, agora eu vou fazer a do ninho. Fiquei aqui um pouquinho depois de almoçar assim, ó. Meu Deus, que canseira. Será que eu não dormi direito? Eu acho que eu não dormi direito, sabe por quê? Ontem os amigos vieram aqui, né? Inclusive foi muito bom, foi muito legal. Aí a gente foi dormir tarde. E eu acordei cedo. Então é isso. Estou com sono por causa disso. Tinha me esquecido. Mas a gente foi dormir quase meia-noite. E meu despertador tocou 5 da manhã. Eu pensei, o quê? Por que eu tenho um despertador às 5 da manhã, 5h10? Não faz nenhum sentido. E aí eu acabei acordando 6 horas depois, 1 hora depois.
Mesmo assim, são poucas horas pra mim. Eu preciso de pelo menos 7 pra estar bem disposta. Mas de hoje pra amanhã eu vou descansar. Em nome de Jesus. Poderia ter colocado o meu café da tarde num prato maior? Poderia. Inclusive, tô precisando, né? Porque tô comendo bem mais. Poderia colocar num prato maior. Mas, cara, esse panetone aqui tá show de bola. Ele não tá igual o panetone original, obviamente, né? A massa, eu digo. Ele tá fofinho, mas ao mesmo tempo não tá fofinho. Parece que ele tá meio borrachudo. Não sei dizer. Mas o gosto tá bom. Se eu fechar o olho, vem o gosto de panetone. Por causa da essência. Tá bom, né? Pra quem não pode comer mais panetone, isso aqui tá perfeito. Deu uma esquentadinha pro chocolate derreter. Tá perfeito. Queria falar sobre ontem, que foi muito legal. A presença dos nossos amigos aqui em casa. São os amigos da nossa célula da igreja. E foi muito gostoso, muito gostoso. Eu lembro que eu pedia pra Deus constantemente amigos que fossem amigos de Deus, sabe? E faz toda a diferença você ter amizades que acreditam na mesma coisa que você, que estão seguindo o mesmo propósito, que estão no mesmo caminho que você, sabe? E aí eu pedia pra Deus, eu falava, Deus, eu quero uma comunidade onde eu possa me sentir acolhida, onde eu possa compartilhar com as pessoas e eu possa receber também das pessoas, sabe? Ter amizades mesmo de Deus. Eu tava sentindo falta disso na minha vida. Quanto mais adulta a gente vai ficando, menos amizades a gente tem. Mais difícil é de fazer amizade. E esse ambiente de igreja é um ambiente muito propício, muito fácil da gente fazer amizade. É só a gente começar a ir. Eu encorajo você também a tomar esse passo de uma mulher virtuosa, a congregar em uma igreja, a ter comunhão com as pessoas, porque isso é bíblico e é isso que Deus quer de nós. Estou aqui me arrumando, o Rafa vai chegar daqui a alguns minutinhos e a gente vai pra célula. Tô com vontade? Confesso que não muita. É muito difícil, gente, pra mim, confesso que é muito difícil estar ao redor de muitas pessoas, porque eu sou uma pessoa introvertida, então pra mim o silêncio e a solitude são muito importantes. Só que a gente tem que levar em consideração o que eu falei ainda mais cedo nesse vídeo, sobre a comunhão, que é muito importante, que é bíblico, que Deus quer que nós estejamos em comunhão com outros irmãos. Então, não é só o que eu quero fazer, mas é o que eu tenho que fazer, entendeu? Então eu vou fazer mesmo sem vontade. Muitas vezes a carne vence. A gente fala, ai, mas eu tive uma semana tão cheia, ai, mas hoje meu dia foi tão corrido, fiz tanta coisa, tô tão cansada. Nosso cérebro às vezes vence e a gente cai na tentação, cai na carne. Só que a guerra precisa ser vencida com o espírito, né? O espírito precisa vencer. E aí, quem vence a briga em você aí todo dia? A sua carne ou o seu espírito? É porque